Shalom, Adriana. Bom dia, dona bonita. Como você está? Tudo bem? Shalom, Érica. Feliz dia para nós. Amém. Você estava na aula ontem, Adriana? Após o jejum? Érica, você está no grupo do jejum? Aleluia. Shalom, Dani. Ah, a internet caiu. Acontece. Quem puder ir entrando e clicando, jejum e portais, é verdade. Quem puder ir enviando para uma irmã, para um irmão. Quem puder ir compartilhando. Nós falamos ontem dos portais e falamos dos dias e falamos um monte de coisa interessante. É a Grazi que está aqui. Shalom, Mônica. É a primeira vez que você vem? Ou não? Eu não me lembro desse perfil. Amém? Quem puder ir clicando na live, sim, amém. Toda quarta-feira, Mônica, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa live. Toda quarta-feira, até o dia que o Senhor mandar parar. Então, separa aí o horário na sua agenda. Sim, aleluia. Gostou da última aula da mentoria? Qual delas? Emoções que curam? Elementais? Shalom, dona Vanderleia. Tudo bom, dona Bonita? Shalom, dona Isa. Shalom, dona Eliane. Entendeu, Isa, a aula de ontem? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Criador. Quem puder, né? Aleluia. Hoje nós estamos no dia da conexão. Aleluia. Que eu e você sejamos a conexão do céu na terra. Shalom, Maia. Ai, Mônica, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós temos mentorias gratuitas às quintas-feiras, nós temos ensino da palavra às quartas-feiras de manhã e para as mulheres nós temos mentorias pagas. Os preços são bem acessíveis, né? Geralmente são mentorias em grupo, então o preço é acessível. Gente, às vezes não, né? Me corrijam aqui, irmãs. É mais barato que uma pizza sempre, né? É mais barato que um sanduíche sempre. Então, ao invés de nós alimentarmos apenas o nosso corpo, se organizem para participar dos ensinos em grupo. As mentorias individuais, os preços são diferenciados. Mas a mentoria em grupo, ela é muito acessível. Gente, tem aula que custa menos de R$30. Gente, o que a gente compra com R$30 hoje? Tem ensinos que custam menos de R$30. Então, se organiza para participar das mentorias em grupo,
né? Eu geralmente libero a cada trimestre, geralmente na virada da estação tem uma mentoria nova, geralmente. Então se organiza para participar, nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade. A espiritualidade, ela é desenvolvida. Eu aceitei Jesus, primeiro passo, né? Eu aceitei Jesus, é o primeiro passo dentro de uma caminhada que deve ser constante, que deve ser contínua. Eu vou adquirindo conhecimento, investindo em conhecimento. A palavra diz no livro de Provérbios que nós devemos investir. Quer a sabedoria? Quer? Busque. Busque a sabedoria mais do que você busca ouro, mais do que você busca prata. Busque a sabedoria com vontade, ansiando por elas. Isso está no livro de... Por ela, perdão. Isso está no livro de Provérbios. É necessário que você invista. Amém? Aleluia. Quem puder. Shalom, Fê. Shalom, Isabel. É a primeira vez que você está aqui, Isabel? Se for a primeira vez, seja bem-vinda, que essa palavra fale ao seu coração. Responde aqui para mim. Vamos abrir a palavra no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos orar. Deixa eu abrir aqui a palavra. Romanos, no capítulo 8. Não é a primeira. E como é que eu não te vi antes? Misericórdia, né, Isabel? Essa palavra fale ao seu coração. Ô Senhor, nos ajuda, Pai. Todo dardo inflamado do maligno, toda seta, todo sulgar de energia cai por terra agora. Em nome de Yeshua Hamashia, nós adentramos, Pai, nesse quarto dia, nós adentramos neste portal do sacrifício, nós clamamos que a Aruach HaKodesh, nós clamamos para que a Aruach HaKodesh nos traga o código do céu de acordo com esse estudo. Traga para nós a consciência daquilo que nós devemos fazer para que a vontade do Pai seja estabelecida na nossa vida. Nos guia, Senhor, aos caminhos que o Senhor tem para nós. Traga as respostas, traga a direção, traga a conexão, traga a passagem do antigo para o novo. Que o renovo do Criador seja manifesto na nossa vida. Que nós possamos romper, que nós possamos prevalecer, que nós possamos manifestar a vontade do nosso Pai. Que não sejamos mulheres religiosas, que não sejamos mulheres dogmáticas, que não sejamos mulheres cheias de palavra e vazias de ação. Tem misericórdia de nós, Pai, nos perdoa, nos molda, nos ajuda a ter um caráter de acordo com o caráter de Cristo, onde nós escolhemos amar, onde nós escolhemos compreender, onde nós escolhemos nos mover, onde nós escolhemos fazer a vontade daquele que nos enviou, em nome de Yeshua Hamashia. Amém, amém e amém. Quem concorda, digita um amém, digita um glória a Deus. Shalom, Keka. Ai, que coisa boa, Adriana. Ela é sua irmã. Aleluia. Aleluia, Isabel. Que eu possa ser a luz do Criador na sua vida. Que a sua irmã foi a conexão, sua irmã foi o canal de acesso. Amém? Amém? Amém. Shalom, Adriana. Shalom, Andréia. Vamos lá? Romanos no capítulo 5, Romanos no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos. Adriana, você já está no nosso grupo Palavra na Prática. Entra lá no nosso grupo, mulheres que estão aqui, Palavra na Prática. Adriana, compartilha com ela, para que você possa participar dos ensinos gratuitos às quintas-feiras, no privado. Amém? Romanos capítulo 8, vamos lá. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu me conecto, não estou falando de palavras apenas. Palavras é a primeira ação. Então, quando eu anuncio verbalmente, palavra, que Cristo é o meu Senhor,
que Cristo, o que é Cristo? Cristo é o Messias. Cristo é uma consciência daquilo que deve ser feito à luz da palavra. Cristo é um estilo de vida. Cristo é um comportamento. Cristo é a manifestação do reino. Cristo é o meu irmão. Aquele que é, que era e que será. Shalom Adriana, Shalom Elza. Então, quando eu falo de Cristo, eu estou falando de Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus Altíssimo, o Filho de Elohim, de Adonai, o Filho de Hashem. Então, quando eu estou em Cristo, e onde Cristo está? Para eu estar em Cristo, eu preciso saber onde Cristo está. E Cristo está no bairro? Cristo está na cidade? Cristo está no país? Não, Cristo está assentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Cristo está em um lugar celestial, no céu. Cristo está no céu, consciência, cérebro, mente. Mente é imaterial, cérebro é material, cérebro é físico. Eu toco aqui, ó, na minha cabeça. Então, cérebro, material, mente imaterial, celestial, conexão do alto. Preciso compreender isso para que eu e você não tenhamos condenação. É necessário que eu e você tenhamos conexão. Para que não haja condenação, é necessário conexão. E conexão com quem? Com o Yeshua HaMashiach, através de uma consciência. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, eu compreendo o que eu estou vivendo, eu analiso as situações antes de tomar ação. Amém, irmãs? Está claro até aqui? Shalom, Rejane, como você tá, pastora? Seja bem-vinda. Casal do Senhor é a Babi? Só para eu saber com quem eu estou falando. Né? Quem puder, quem for adentrando, gente, já digita glória a Deus, já digita aleluia, já digita shalom. Quem puder para o algoritmo entender a relevância do nosso ensino, quem puder e, né, compartilhar com um amigo, com uma amiga, amém? Vamos nos mover de forma prática para que a verdade do céu seja manifesta. Aleluia, muito obrigada. Vamos lá. Então, a primeira coisa que está falando, aleluia, a primeira coisa, Shalom Brenda, que o Senhor nos começa a nos orientar dentro de Romanos, do capítulo 5, é que agora, ou seja, é presente, agora, hoje, aqui e agora, já não há mais condenação nem para mim e nem para você. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. E quem é Cristo? Cristo é uma ação minha e sua, consciente, pautada nos princípios do Criador, ou seja, na palavra que é o próprio Cristo. Aí eu não serei condenada. Por quê? Porque eu não sou guiada por vista. Eu não sou guiada por ação humana. Eu não sou guiada por filosofia. Eu sou guiada, quase que não vai. Eu sou guiada por Yeshua, o Filho de Deus, que está onde? Que está assentado à direita de Deus Pai. Quando eu falo de direita, eu falo de justiça. Quando eu falo de direita, eu falo de revelação. Quando eu falo de direita, eu falo de verdade. Quando eu falo de direita, eu falo de sabedoria. Quando eu falo de esquerda, eu estou falando de busca de informação. Quando eu falo de esquerda, eu falo de prosperidade, de riqueza. Quando eu falo de esquerda, eu falo das minhas vontades. Então, Yeshua, ele teve toda a revelação, toda a abundância, toda a riqueza. Ele transicionou de uma esquerda para uma direita. E ele hoje está assentado à direita, porque é a manifestação da verdade, da luz. Quando eu entendo a ação no meu corpo físico de direita e esquerda, eu sei que nada é ruim.
Porque em Cristo eu tenho o desenvolvimento de tudo. Vamos lá, ilustrando de forma prática. Por que não há condenação quando eu estou em Cristo? Porque eu estava na escuridão, na esquerda. Eu estava sem informação, na esquerda. Aí houve a manifestação de Gênesis. Qual que houve? Haja luz. Quem é a luz? É Yeshua, que é a revelação da palavra. Então, quando há a revelação da luz da verdade, Yeshua, eu saio da escuridão, da falta de informação, da falta de conexão, da falta de direção, e eu vou para a direita, que é Yeshua, onde ele está sentado. Onde? No céu. Ou seja, eu penso. Ou seja, eu analiso, ou seja, eu verifico, ou seja, eu raciocino. Por isso que eu preciso, quando eu estou em Cristo, eu não sou condenada, porque o meu julgamento será à luz da palavra. Consciência de Yeshua me livra da condenação. Ficou claro até aqui? Condenação está diretamente, a condenação está diretamente relacionada à falta de consciência. Quem não tem consciência está condenado. Digita aí, sem consciência, condenação. Com consciência, libertação. Eu preciso ter consciência das minhas ações. Eu preciso ter consciência dos meus pensamentos. Eu preciso ter consciência dos meus sentimentos. Inês, isso não existe. Em Cristo existe. Por quê? Porque em Cristo eu estou munida no meu corpo físico, todos os meus órgãos, todos os meus sentidos, todos os meus ossos, em Cristo. Na minha alma, todas as minhas emoções, todas as minhas vibrações, todas as minhas intuições, no espírito. O meu Pai é espírito. Então eu preciso de consciência para que eu não viva condenação. Sem consciência eu vou ter condenação. Amém? Claro aqui o primeiro ponto? Aleluia! Então, a partir de hoje, a partir de agora já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Inês, explica melhor. Eu analiso antes de agir. Eu penso antes de falar. Eu observo antes de me mover. Eu ajo de forma estratégica e consciente. Eu não sou guiada por opinião alheia. Inês, me dá um exemplo prático disso. Vamos fazer um paralelo entre Davi e Saul? Saul foi ungido rei, Saul foi escolhido como rei, Saul foi guerrear e ele recebeu uma palavra do profeta: espera eu chegar, mate os amalequitas, espera eu chegar. Entre a espera, quando a gente lê as escrituras nessa passagem de Saul, a gente acha que foi rapidinho. Só que não foi rapidinho. Entre o início da guerra e a chegada de Samuel, foram 7 anos. 7 anos. Quem está me acompanhando, digita aí, 7 anos. Foram 7 anos. E aí, o que aconteceu com Saul? Ele começou a ouvir as muitas vozes no seu campo de atuação. Ele começou a ouvir, aí eu vou criar uma situação fictícia. Ele começa a ouvir a voz dos soldados, ele começa a ouvir a voz do general, ele começa a ouvir as vozes que estão ao redor dele. Faz isso, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E Samuel não chega. Ou seja, a direção não chega, porque o profético é os olhos, né? A profecia revela, a profecia te mostra a direção. Então ele tinha uma palavra, eu e você temos uma palavra. Se a palavra vai acontecer, vai acontecer. Se a palavra diz fica, fica. Se a palavra diz sai, sai, porque é a palavra. Não ouça as vozes que não te dão direção, ouça as vozes que te dão direção. Então o que Saul escuta? Saul escuta as vozes que quebram a conexão. E ele faz um sacrifício. Só que ele era rei. E rei não faz sacrifício. Rei vai pra guerra.
Rei não levanta altares. Quem levanta altares são os profetas. Quem levanta sacrifício é o profeta. Então Saul ouve a voz do ambiente. Saul ouve a voz da conexão da terra. Saul se move por dependência emocional, por sentimento, e ele perde o governo. Presta atenção. Você tem uma palavra direcionada do céu. O seu olho pode denunciar tudo errado. Os seus sentimentos podem denunciar tudo errado. Os comportamentos das pessoas dentro dessa ambiência podem denunciar erros. Você continua onde Deus te colocou. Não saia. Se Deus falou fica, você fica. Se Deus falou sai, você sai. Se Deus falou faz, você faz. Se Ele falou não faz, não faz. Não escute as vozes que tentam te distrair. Isso é falta de consciência de Cristo. Quem tem consciência de Cristo não se move sem a palavra. E o que acontece com Saul? Saul perde o reino. Porque ele fez aquilo que não era para ele fazer. Ele perde o governo. Todas as vezes, que eu e você nos movemos no automático, presta atenção, todas as vezes que eu e você nos movemos com boas intenções, todas as vezes que eu e você nos movemos por percepção humana, mesmo que de forma inconsciente, nós nos distraímos e perdemos o governo da nossa vida. Não haja de forma inconsciente pelo sangue do Cordeiro. Inês, eu acho. Se você acha, você não faça nada. Você ore e se mova na palavra. Inês, eu não sei. Se você não sabe, você para. Analisa a situação, analisa a conexão, analisa o ambiente, se alimenta da palavra, entra no quarto secreto, ora, ouve o Criador, adora, ouve o Criador, busca conselho em conexões que sejam do céu e então você se move. Porque muitas de nós estão sendo condenadas no casamento, no ministério, no trabalho, nos relacionamentos, porque são guiadas por vozes que não falam nada. Saul perdeu o reino e perdeu o governo, porque ele não tinha consciência de quem era ele, não tinha consciência de quem era o profeta Samuel, não tinha consciência da promessa que ele estava vivendo. Então ele se move de acordo com a vontade dele. Quem entendeu, digita misericórdia. Que eu e você, que cada ação nossa, que cada palavra que sai da nossa boca, que cada comida que a gente come, que cada roupa que a gente veste, que cada conselho que a gente dá, que cada ação nossa não seja nós, seja Ele. Aleluia! Isso é análise. Isso é comportamento do céu, é análise. Eu preciso compreender para que eu possa me mover. Eu preciso decidir. Decidir à luz da minha convicção? Não. Decidir à luz da palavra. Quando eu tenho consciência de quem é Yeshua HaMashiach, eu me movo nele. Aleluia! É isso mesmo. Dia de conselho. Dia onde eu não vou ser capturada pelas informações da terra. Porque a terra tem informação, a terra tem conexão, a terra tem conhecimento, a terra tem sabedoria. Só que eu não sou da terra, eu sou um ser celestial. Eu sou filha, né? Eu sou filha, você é filha. Nós somos seres celestiais. Amém? Glorificado seja o nome do Papai. Aleluia! Continuando. Quando eu preciso, fazendo agora um paralelo com Davi. E Davi teve que situação diferente? Saul ouvia as vozes e tomou direção de acordo com as vozes. E Davi, será que Davi não sentia a mesma pressão? Saul é rei, Davi é rei. Saul tinha o governo, Davi também tinha o governo. O povo se movia de acordo com o comando de Saul e o povo se movia de acordo com o comando de Davi. A posição era a mesma.
A unção era a mesma. Qual que era a diferença? O comportamento. Aleluia. Digita aí, a diferença está na minha ação. A diferença está no meu comportamento. A diferença da minha vida para a sua vida não é a unção que o Senhor derramou. A gente pode falar sobre isso em um outro momento. Porque cada um tem um propósito, cada um tem um chamado. E aqui eu não quero, né, que a gente está na rede, a gente tem que costurar o máximo possível. Não estou falando que tudo é igual. Não é tudo igual. As coisas são diferentes, as pessoas são diferentes, os comportamentos são diferentes, tudo é diferente. Só que dentro desse contexto, dentro dessa passagem, os dois tinham o mesmo cargo, os dois tinham a mesma função, os dois conheciam o Criador, os dois tinham acesso ao profeta. Qual foi a diferença de Davi e de Saul? O comportamento. Qual que é a diferença minha e sua? O comportamento. Qual é a diferença sua para o seu cônjuge? O comportamento. Qual que é a diferença dos seus filhos? O comportamento. O meu comportamento vai determinar o mover do Pai na minha vida. O seu comportamento vai determinar o mover do Criador na sua vida. Por isso que eu bato sempre na tecla, chega a ser repetitivo. Não é espera, é ação. O comportamento é a chave. É isso mesmo, Fernanda. O comportamento é a chave. Shalom, Marta. Shalom, Thaís. Quanto tempo, minha flor? Shalom, Janice. O comportamento é a chave. Eu oro e me movo. Eu leio a palavra e me movo. Eu vejo algo errado e me movo. Eu vejo algo certo e me movo. Davi ouviu muitas vozes e ele não atendeu às muitas vozes. Vamos lá, um exemplo? Do mesmo jeito que eu dei um exemplo de Saul, eu vou dar um exemplo de Davi. Quando Davi começa a ser perseguido por Saul, o que os seus soldados falavam? Mata ele e resolve esse problema. Mata ele, cara. Você, Davi, é mais forte que ele. Você é um homem que tem muito mais estratégia. Você é o homem que Deus chamou. Era verdade tudo que as vozes estavam falando? Era. Não é porque é verdade que você tem que fazer o que Deus não mandou fazer. Davi só ouvia verdade. Diferente de Saul, Saul foi movido por emoção. Vai lá, o profeta não vem. O profeta está atrasado. Profeta não se atrasa. Porque a palavra de Deus chega na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Esse engano do sistema que diz que Deus escreve certo em linhas tortas, mentira! Porque o caminho é reto, porque o caminho é Yeshua. O caminho é reto, o caminho não tem curva. O caminho não tem adaptação, porque Deus não precisa de plano B. Isso é mentira do sistema. Isso é mentira das trevas para a sua vida e para a minha vida. O caminho é certeiro, o caminho é Yeshua. O profético não vai se atrasar. O apostólico não vai se atrasar. O mestral não vai se atrasar. As manifestações do Pai não se atrasam. Chega na hora certa. Você entrou agora porque era a hora certa. A palavra nos garante no livro de Eclesiastes: existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo determinado. Para de achar, eu estava na hora certa, mas a pessoa era errada. Isso é mentira, isso é engano, isso é distração. Isso é espírito de Saul para manipular as suas emoções e te manter no erro. Davi ouvia a coisa certa. Você é para ser rei. Deus escolheu você. Era ele para ser rei. Deus escolheu ele, era verdade. Mata Saul, é mentira, é manipulação. Então o que Davi faz? Davi sofre a perseguição por anos. E ele aprende a esperar no Senhor, ele aprende a ter estratégia de guerra, ele aprende a entender o inimigo, ele aprende a sondar as pessoas, ele aprende dentro da adversidade, em nome de Yeshua HaMashiach. A situação da sua vida de hoje não é para te matar, é para te forjar. Se move. Misericórdia se move, não é para ficar lambendo ferida, não é para ficar lamentando, é para olhar a situação difícil como Davi e aprender e romper, e aprender e conquistar, e aprender e manifestar o reino. A diferença está no comportamento, a diferença está na ação. Aleluia? Aleluia! Quem entendeu, digita um aleluia aí. Quem entendeu, dá um glória a Deus, clica aí. Aleluia!
Eu preciso compreender consciência de Cristo. Quando eu tenho a minha mente cheia de Cristo, eu enxergo de outra forma. Quando eu tenho a minha consciência, quando eu tenho a minha mentalidade, quando essa dimensão céu está cheia da palavra da verdade, eu analiso de outra forma. Eu não analiso com dores, eu analiso com estratégia. Por isso, deixa eu tomar uma água aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Criador. Por isso que quando tinha um alarido, um barulho, o atalaia estava lá, situação fictícia para a gente entender melhor. O atalaia está lá, vigiando. Aí daqui a pouco ele escuta um barulho. O inimigo está se aproximando. Porque o inimigo faz barulho quando ele se aproxima. Tá? O inimigo faz barulho dentro desse contexto. Aí o atalaia vira e fala: estão vindo os amonitas, por exemplo. Estão vindo os filisteus, estão vindo os moabitas. Eles anunciavam: Davi, está vindo o inimigo. Davi não ficava desesperado. Davi, ele era profeta. O que ele fazia? Ele buscava em oração. Enquanto o Davi orava, o Criador já mandava o profeta para dar a direção. Diante da adversidade, a primeira ação sua é oração. Diante do ataque do inimigo, a primeira ação minha e sua é oração. Por quê? Porque o Senhor vai levantar um homem e uma mulher de Deus que vai te dar direção. Porque enquanto Davi orava, o Senhor levantava um profeta e aí ele ia buscar informação. Isso aqui é palavra, isso não sou eu não, isso é palavra. E aí o profeta falava: vai pela amoreira, vai pelos montes, vai pelos vales, vai de frente, vai de lado. E ele seguia a orientação do Criador. E ele nunca perdeu uma guerra. Nunca perdeu uma guerra. Porque nunca faltou oração. A guerra que você não vence é porque você não está buscando a direção no teu Pai. Na hora que você começar a buscar a direção no teu Pai, até o momento difícil que você está passando, vai te dar estratégia para você prevalecer sobre guerras maiores. Porque Davi foi perseguido anos e mais anos por Saul. E ele ouviu muitas vozes, mas ele não se moveu em nenhuma voz que não fosse a voz do Criador. Eu preciso, você precisa, nós precisamos nos mover na palavra. Nós vamos sim ouvir muitas opiniões e tá tudo bem. Nós vamos ouvir muitas observações e tá tudo bem. E toda ação minha e sua não pode ser guiada por voz humana, pois nós temos acesso à voz divina. Aleluia? Quem me entendeu, digita aí voz divina. Digitam glória a Deus. Eu preciso ter consciência. Eu preciso ter consciência. Eu preciso despertar, eu preciso despertar. Eu preciso sair do sono da morte. Davi fala no Salmo 13. Depois vocês leiam. Deus, Pai, Criador Altíssimo, me desperta do sono da morte. Do sono da paralisia. Ai, eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer. Você está dormindo. Quem dorme não faz nada. Por isso que eu e você precisamos nos despertar do sono da morte. Precisamos acordar do engano. Precisamos ter um comportamento à luz das Escrituras para manifestar a verdade do nosso Pai. Eu preciso acordar. Me desperta, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver como o profeta Samuel via, além das circunstâncias. Que eu possa ver como o profeta Natan viu o pecado que estava dentro da casa. Abra os meus olhos para que eu possa ver, não, Pai, para julgamento e sim para transformação. Não para apontamento e sim para mudança. Mudança de quem? Do meu comportamento, da minha essência, do meu ser, porque eu tenho que ser luz na vida de todas aquelas pessoas que o Senhor determinar. Que os nossos olhos possam ser abertos nesta manhã, que os nossos ouvidos possam estar disponíveis a ouvir a verdade. Muitas de nós dão ouvidos à mentira por conta de feridas da alma. Muitas de nós
se sentem constrangidas quando são corrigidas, porque estão manipuladas pelo orgulho e pela vaidade. Nos livra, Senhor, do orgulho. Nos livra, Senhor, dessa convicção onde nós somos boas, onde nós somos boas pessoas. Misericórdia. Bom é Deus. Que eu e você possamos ter os nossos olhos abertos, os nossos sentidos ativados. Se você está me entendendo, digita: bom é Deus. É o Pai que é bom. Para de achar que você é boa, você não é boa. Sabe por quê? Porque você é boa? Porque você está com comida na mesa, está com roupa. Você está dentro de uma atmosfera de conforto. Vai tocar nisso aí que você vai ver se você é boa. Vai te afrontar para você ver se você é boa. Deus é bom. Bom é só Deus. Eu e você precisamos ser libertas, transformadas, restauradas, ressignificadas através da porta, do acesso, do código que é o nosso Criador, que é Yeshua HaMashiach. E quando eu tenho consciência de quem é Yeshua, eu manifesto o amor. Amor não é sentimento, amor é decisão. Eu decido amar o meu próximo, eu decido servir o meu próximo, eu decido ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque Ele me ensinou isso. Ele veio na terra e foi maravilhoso, e é maravilhoso até hoje no céu. E Ele entregou para nós o Espírito de Santidade, para que possa nos guiar aos caminhos da verdade. Por isso que a Arua é o Consolador, porque a verdade do Pai nos confronta. A verdade do Pai revela o nosso pecado. E quando eu tenho esse entendimento de quem eu sou sem Cristo, isso dói. Por isso que o Espírito Santo está aqui para consolar eu e você, porque eu não sou boa e você muito menos. Nós precisamos buscar a verdade nas Escrituras, tendo consciência de quem é Yeshua, para nos mover com o Consolador e cumprir o propósito do Criador até que Ele venha. E eu preciso fazer isso filtrando o meu comportamento, analisando os meus sentimentos, pontuando os meus julgamentos, analisando tudo em mim se está à luz da palavra. E isso não é utopia, isso é verdade. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso, só que isso dá trabalho. E nós estamos em um tempo que tá tudo muito fácil. Em 5 minutos você paga 10 contas. Em 5 minutos você fala aqui, ó, com 30 pessoas, com 40 pessoas. Aqui, ó. Eu tô em uma região e as minhas irmãs, os meus irmãos estão em outra região. E a gente está aqui há 30 minutos conversando. Tá fácil. Tá fácil. O acesso tá muito fácil. Então eu vivo no automático. Quem vive no automático não tem consciência. O automático é igual à ausência de consciência. Amém? Se eu não tenho consciência, eu estou condenada. Gente, olha como isso é profundo. Se eu não tenho consciência, eu estou condenada a que? A morte. Por quê? Porque eu estou no meio da manada. Eu estou sendo guiada do jeito que é. Misericórdia. Quem entendeu aí, digita misericórdia. Shalom, Liette. Tudo bom, bonita? Shalom, Josemilde. Shalom, irmão. Se eu sou guiada pela manada, se eu ajo de forma inconsciente, se eu não analiso as situações, eu sou mais uma no meio da multidão. A multidão vê milagre, a multidão não vive milagre. A multidão vê Jesus de longe, alguma multidão vai ver até Jesus de perto, mas não tem relacionamento, ou seja, não tem transformação. Onde tem multidão, não tem nada. Rompe a multidão, seja como a mulher do fluxo de sangue, rompe a multidão. Vence, toca nele. Vence. E até para a mulher do fluxo de sangue vencer a multidão, ela tinha a palavra. Ela sabia que se ela tocasse na franja do manto do Messias, ela seria curada. Isso está descrito no livro de Malaquias, se não me engano. Ou é Zacarias? Agora eu fiquei na dúvida. Aproveita e leia os 2 livros.
Se não me engano, é no livro de Zacarias, que falava que quando você ver o Messias, né? Quando você tocar na franja do manto do Messias, você vai ser curada. Então, quando ela vence a multidão, ela não vence a multidão na emoção, ela vence a multidão na palavra. Ela pensava, ela foi a única fórmula diferente. Quando a gente vai olhar a história de Cristo e os milagres que Cristo fez dentro do cânon, o Cristo chegava na pessoa. E aí, seu cego, o que você quer? Eu quero ver. E aí, seu surdo, o que você quer? Eu quero ouvir. E aí, seu paralítico, o que você quer? Eu quero andar. Seja feito conforme a tua fé. E Yeshua ia. Aquela mulher ouviu a palavra em algum lugar, que a gente está falando do povo de Deus, a gente está falando dos hebreus. A gente está falando do povo de Deus. O povo de Deus conhece palavra. Quer saber se você é filha de Deus? Quer saber se você é filho de Deus? Quanto de palavra tem na sua boca? Quanto de palavra tem no seu coração? Quanto de palavra? Primeira coisa, a mulher do fluxo de sangue, ela sabia a palavra. Ela viu a dificuldade, ela viu a multidão. E ela falava o que para ela? Aí eu vou criar uma situação fictícia. Digamos que eu fosse a mulher do fluxo de sangue. O que eu ia fazer? Se eu tocar nele. Se eu tocar nele, a palavra diz, se eu tocar nele eu tô curada. A palavra diz, se eu tocar nele eu tô curada. É verdade, são 12 anos que eu tô sangrando. É verdade, tá doendo. Mas se eu tocar nele, se eu tocar, ela tá anunciando a palavra. Ela tá vibrando a palavra. Ela tá sentindo a palavra e ela tá rompendo a multidão. E ela tá rompendo a multidão. A multidão vem, espreme. A multidão vem, empurra. E o que ela tá pensando? Olha a consciência. Consciência. Se eu tocar nele, eu sou curada. Se eu tocar, eu só preciso tocar. Porque a palavra diz que eu tenho que tocar. E ela rompe a multidão. O que é essa multidão? São os nossos pensamentos. O que é essa multidão? São os nossos sentimentos. O que é essa multidão? São as muitas vozes que tentam nos paralisar. Vença a multidão das suas emoções. Vença a multidão dos seus sentimentos. Vença a multidão do seu comportamento. Seja cheia de palavra. Se eu tocar nele, se eu chegar perto dele, eu não preciso nem tocar nele, eu vou tocar na franja. Quando eu tocar na franja, eu sou curada. Ela é o único relato da palavra que ela tira de Jesus sem Jesus saber. Aleluia! Eita, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando você tá cheia de verdade, quando você tá cheia de palavra, você não precisa fazer nada. A palavra vai te justificar. Fazer nada no sentido, irmãs, porque ela rompia, irmãos, ela rompia a multidão. Porque quando eu digo fazer nada, porque a convicção dela não era humana, a convicção dela era divina. Eu e você precisamos ter foco para vencer. Eu e você precisamos ter estratégia para vencer. Qual que era a estratégia da mulher do fluxo de sangue? Ser impregnada da palavra para receber uma cura divina. E ela recebeu. Ela recebeu. Ela recebeu a ponto de Jesus parar tudo. Aleluia! Eita, glória a Deus! Ela recebeu tudo que ela projetou, porque ela rompeu ela mesma. Por que ela venceu a multidão? Porque ela venceu a ela. Será que era fácil? A gente lê a palavra de uma forma muito superficial. Para quem é mulher que está aqui, homem não vai ter esse entendimento, porque o homem não passa por essa situação. Mas quem é mulher que está aqui e vive um ciclo menstrual de 3 dias, de 5 dias ou até mesmo de 7 dias, é desconfortável, é chato, é dolorido, é doído. É doído para nós mulheres. O corpo dói, os nervos dói, né? É traumático, essa é a verdade. É saudável, né? É celestial, mas é doído. Imagina 12 anos. Eu já falaria, misericórdia. 12 anos de cólica. Já pararam para pensar? 12 anos de cólica? 12 anos de dor na coluna? Vou falar de sintomas distintos, né? Porque cada mulher tem um sintoma. 12 anos com dor de cabeça constante. 12 anos com dor nas costas. 12 anos com cólica. 12 anos com o corpo dolorido. 12 anos de humor alterado. Era fácil para essa mulher? O que é 12? 12 é governo. 12 anos que o governo da vida dela estava no lugar errado.
Mas quando ela foca na palavra, e ela focou na palavra escrita, ele é o Messias, e ela focou na palavra ação, eu vou ao Messias. Então ela tinha a palavra teoria, se eu tocar na franja do manto, e ela tinha a palavra ação, eu vou atrás dele. Você precisa ter teoria e você precisa ter prática. Aleluia! Você precisa ter teoria, saber o que está dizendo a palavra. Você tem que ter prática, falar a palavra, viver a palavra, manifestar a palavra, governar com a palavra, agir com a palavra. Aí, meu amor, é milagre, aleluia. Quem me entendeu, digita aí um aleluia. Minha cabeça tá aqui, gente, fervilhando. Aleluia, glória a Deus. Shalom, Cris. Aleluia, digita aí um aleluia, digita um glória a Deus. Eu preciso entender a palavra na teoria. Como é que eu tenho que fazer? Devocional, todo dia eu me encho da palavra. Eu tenho conhecimento das escrituras, teoria. Depois que eu tenho a teoria, o que eu começo a fazer? Eu começo a correr atrás de Jesus. Aleluia. E vai vir a multidão, pensamento. Vai vir a multidão, sentimento. Vai vir a multidão, palavras. Vai vir a multidão, palavras boas e palavras ruins. Vai vir a multidão, não importa o que venha. Qual que é o meu foco? Tocar na orla. Foi isso que ela fez. E ela é o único milagre registrado. Vou botar assim, né? Entre aspas, entre parênteses. Me escutem com bastante amor. Ela é um milagre não combinado. Porque com o cego, Jesus estava vendo o cego. Ele falava, e aí, cego? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que aquele cego está gritando? Jesus está vendo, está ouvindo. Ele quer ser curado. Beleza, vamos lá nele. O que você quer, meu filho? Eu quero ver. Então veja. Quer ver, veja. Combinado. Jesus e o enfermo. Paralítico, o que você quer, meu filho? Eu quero andar. Ande. Só andar, levanta e anda aí. Você está curado. Aleluia, glória a Deus. A mulher do fluxo de sangue, não. Jesus estava indo para outra direção. Ele estava indo curar a filha de Lázaro, que estava morta. De Lázaro, não, perdão, de Jairo. Jesus estava indo em outra direção. Jesus não estava indo na direção da mulher do fluxo de sangue. Jesus estava indo na outra direção. Entenda, Jesus pode estar indo em outra direção. Se você estiver cheia da palavra, se o seu foco estiver nele, se você tocar nele, você recebe o milagre e ele para tudo, porque ele parou. Ele falou, saiu virtude de mim. Aí os apóstolos, né? Os apóstolos, todo mundo te toca. Como é que saiu de virtude? Todo mundo te toca. Todo mundo toca em Jesus. Só tira virtude, só manifesta milagre quem vive Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue vivia a palavra na teoria e na prática. Quer viver milagre? Viva a palavra na teoria e na prática. Aleluia, glorificado seja Deus. Aleluia, aleluia. Obrigada, Fernanda, por estar colocando as palavras aqui. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A multidão espreme Jesus, mas a multidão não tira de Jesus. Por quê? Porque ela está preocupada com o que ela vai ver. Para, silencia as multidões dentro de você. Silencia as multidões. Se encha da palavra. Se encha das conexões que te aproximam do Criador. Se move nas conexões que te aproximam do Criador. Para de querer ter e começa a ser. Porque quando você se tornar aquilo que o Pai tem para você, ter é besteira, o ter vem. Aleluia. Aleluia, aleluia. Shalom, dona Jéssica. Quanto tempo, dona bonita. Bom dia. Shalom, dona Stephanie. Amém, irmãs? Eu ia falar, né? Eu ia falar do verso 5 de Romanos, mas nós paramos no verso 1, né? Aleluia, glorificado seja Deus por conta disso. Que todas as vezes nós nos preparamos, nós estudamos, e o Senhor traz a porção que Ele quer, de acordo com a informação que cada irmã precisa, que cada irmão precisa. Aleluia. Que eu e você tenhamos consciência de Cristo. Que eu e você não sejamos pessoas que vivem no automático. O automático me conduz à inconsciência. O inconsciente me conduz a ciclos de repetição.
Essa chave aqui é preciosa. Vou repetir. O automático me conduz à inconsciência. Ações inconscientes mantêm ciclos de repetição. Toda cena que eu não resolvo, repete. Aí não tem novidade de vida. Tem mesmice. Se tem mesmice, não tem a manifestação de Yeshua. Porque onde Yeshua passa, tem milagre. Onde Yeshua permanece, tem mudança. A vida dos apóstolos foi transformada. A vida de Maria Madalena foi transformada. A vida de tantas pessoas, né? Eu queria um exemplo. Arimateia foi transformada, um sacerdote. Onde Jesus permanece, tem transformação. Onde Jesus passa, tem milagre. Milagre é maravilhoso. Milagre é maravilhoso. Relacionamento com Deus, é incomparável. Porque quando você se relaciona com Yeshua, você não vive um milagre. Você vive uma combinação de milagres. Você vive uma vida de milagre. Não é um milagre isolado. É milagre diário. Amém? Louvado seja o Criador. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Criador do céu e da terra. Amém? Aleluia. Ô papai, obrigada. Ô Senhor, obrigada. Que palavra. Gente, eu amei essa palavra. Que palavra linda. Eu amei essa palavra. Quem foi edificado ali? Nosso Deus, que coisa linda. Que coisa linda. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque o Senhor é muito bom. Obrigada, Senhor. Obrigada. Que eu tenha consciência de quem o Senhor é, para que eu possa mover a minha vida em alinhamento contigo. Que eu possa viver uma vida de alinhamento contigo. Porque milagre é muito bom, mas viver com o Senhor é maravilhoso. Viver com o Senhor é maravilhoso. Que não seja mais um dia, mas que seja um dia, meu Deus, aleluia, que coisa linda. Aleluia. Amém, irmãs? Aleluia. Que nós não possamos, que nós não permaneçamos em ciclos de repetição. Ciclo de repetição é falta de consciência. E se eu não tenho consciência, eu sou condenada. Oh, Deus. Obrigada, Pai. Aleluia. 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 Que coisa linda. Glorificado seja o nome de papai. Aleluia. Amém, irmãs? Perguntas? Amém. Eu também. Que eu seja alinhada com a vontade do meu Pai. Que cada um de nós possamos ser guiados e direcionados ao centro da vontade do Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, pois Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és justo, Tu és santo. Aleluia, Vanessa. Que coisa maravilhosa. A ideia da aula era essa, mas eu ia falar do verso 5 do livro de Romanos. Eu ia falar do verso 5 e nós só falamos do verso 1. Aleluia. Mas a gente chega no verso 5. Aleluia. Glorificado seja o nome do Eterno. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração é para Ele. Nada retemos, Pai. Tudo é para a glória do Teu nome e para a manifestação do Teu poder. Amém, irmãs? Alguém quer fazer alguma observação? Alguém quer falar alguma coisa? Aleluia! Glorificado seja o nome do Eterno, para todo sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Vanderleia. Será que essa Vanderleia é a Vanvan ou é outra Vanderleia? Só para eu saber. Aleluia. Glorificado seja o nome do Eterno. Nós temos dia 17, domingo, às 9 horas da manhã, nós vamos ter uma mentoria sobre dons, tá? Mentoria sobre dons. São 3 encontros. O primeiro já aconteceu e nós vamos ter mais 2 encontros. O segundo encontro será agora no dia 17. São 3 encontros a uma taxa simbólica. Amém, Vanvan? Participa. Entenda o mover dos dons. Entenda a ação dos dons para manifestar o reino. A gente vai começar domingo às 9 horas da manhã. Eu acredito que vai o período da manhã inteiro. Não sei, né? Depende do decorrer. Onde nós vamos falar dos dons de uma forma diferente. A primeira aula já teve muita informação. Então, você que não está ainda inscrito, se inscreve. Me manda um direct ou então vai no link da bio. Eu te mando o acesso, te mando o link. Você faz a sua inscrição e venha participar conosco. Nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade. Nós precisamos compreender o que a palavra está nos ensinando. O nosso manual de instrução é a palavra. A instrução que eu e você precisa está na palavra. Eu preciso discernir e entender isso para me mover nisso, tá? Então, quem puder, está convidado. É um preço simbólico, tá? Para 3 encontros é um preço simbólico. Entra lá, faz a sua inscrição, me chama no privado. Aleluia, Ana. Já vou te compartilhar a aula, tá? Eu vou colocar lá no grupo. Verdade, você já está inscrita. É porque eu ia fazer tudo em uma aula só, Ana. Mas aí ia ser 12 horas de estudo, né? Aí eu dividi. Amém? Já vou compartilhar lá. Glória a Deus. Domingo, esse domingo dá? Dá. Esse domingo, 6h30, nós vamos fazer live de direcionamento semanal, tá? Nós estávamos em um propósito de jejum e aí eu não estava fazendo. Mas esse domingo nós voltamos a nosso direcionamento semanal. Então, 6h30 no domingo nós estamos aqui. É uma palavra rápida e direcionada só para nós nos movermos na autoridade do céu de forma sábia e estratégica, tá? E quinta-feira nós temos o nosso ensino da palavra fechado, tá? Pelo nosso grupo de acesso, um grupo só para mulheres. Amém? Aleluia, glorificado seja o papai. Sem dúvidas, sem perguntas, tudo certo, tudo esclarecido. A live vai ficar salva aqui, a live vai ficar salva. Aleluia, irmão. Ô irmão, eu tenho que olhar a sua foto. Eu lembro sim do pastor Eber e lembro de Leila, né? Leila está conosco no grupo fechado. Me perdoe, eu não lembro do Senhor. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Espero que essa palavra tenha contribuído. Jefferson, espero que essa palavra tenha contribuído na sua vida, que o Senhor altere a mentalidade para manifestar o governo do Pai. Amém? A live vai ficar salva tanto nesse canal como no nosso canal do YouTube. Se você ainda não está lá no nosso canal do YouTube, é @InêsM07. Você pode mandar tanto pelo direct, irmão, como o link que está na bio. Tem um link na bio, você pode mandar lá, tá bom?
Aí a gente consegue falar ou pelo direct ou pelo link da bio. Segue se você não segue ainda e puder divulgar o nosso trabalho. Amém. Nós trabalhamos para o reino, para que a vontade do Pai seja feita em nós. Aleluia. Vamos orar então. Quarta-feira que vem, 9 horas da manhã, nós estamos aqui. Quem quiser e puder participar do ensino dos dons vai ser muito bem-vindo, dia 17. E eu acho que é isso, não tem mais avisos. Aleluia, aleluia, obrigada eu, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Criador. Paizinho, obrigada por mais um dia, por mais um amanhã, onde o Senhor nos dá uma direção profética, nos mostrando, Pai, o que o Senhor deseja de cada uma de nós. Que nós tenhamos consciência de quem é Yeshua, que nós tenhamos consciência de tudo aquilo que sentimos, que nós tenhamos consciência antes da nossa ação, para que em tudo que nós façamos o Teu nome seja glorificado. Pai, nos leva às conexões certas, às portas certas, aos lugares certos, para que nós sejamos a luz e o sal que o Senhor projetou antes mesmo da fundação do mundo. Obrigada por este tempo, obrigada por este momento. Exaltado, louvado e engrandecido seja o Teu nome para a glória do nome de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Criador. Amém? Até segunda-feira. Segunda não, até quarta-feira, irmãs. Até quarta-feira, se o Senhor assim nos permitir, às 9 horas da manhã. Um beijo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a Shalom. Um dia abençoado, uma semana abençoada e próspera, que o Senhor nos guarde. Amém, amém. Shalom, shalom. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.